Eu me lembro quando nós começamos esses estudos, o testemunho que veio, né, da parte da Adriádina, né? A Adriádina falando, como foi bom conhecer mais o pastor. Como foi bom ter contato com ele. É muito fácil construirmos uma igreja onde nós pastoreamos só do púlpito e nós não expomos o nosso coração, quem nós somos. Vocês conhecem as minhas virtudes e os meus defeitos. E nós continuamos nos amando, apesar dos defeitos. Nós concordamos, nós discordamos, nós até brigamos, né? Mas nós nos amamos acima de tudo. O que nos une? O que nós pensamos de doutrina? Não. O que nos une é o nosso relacionamento. E isso tem sido fortalecido cada dia mais. Isso nos aproxima. Isso nos torna assim mais, como o Brinco falou, mais tuguedinho, né? Mais juntinho, né? E isso faz com que a nossa vida cresça. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero dividir uma palavra com vocês. A minha esposa me desafiou nessa manhã, né? Ela virou para mim e falou, Marcos, você pregar uma palavra melhor do que foi de domingo. Você vai ter que rebolar. Deixa eu começar. Mas esse período que eu tive no Brasil, como que Deus muitas vezes nos dá uma dor de dente com propósito, né? E eu fui ao Brasil para resolver essa situação. Não só foi uma bênção financeiramente, foi uma bênção emocionalmente e espiritualmente. E foi um tempo que Deus começou a falar muito forte ao meu coração sobre a graça dele. E um dos textos que se tornou um desafio naquela semana, naqueles 10 dias para mim, foi Romanos capítulo 8, verso 31, verso de número 32. Coloca para a gente aí, Azaf, por favor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, fala. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Olha as palavras que estão nesse texto. Verso 31, filho. Obrigado. Que diremos? O que todos nós diremos? Não está excluso ninguém aqui, diante dessas coisas. Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Explica para a pessoa que está do seu lado. Nós é você e sou eu. Acho que ficou bem claro, né? Isso, né? Aí ele continua falando, olha só. Aquele que não poupou quem? Jesus. O que ele fez? Ele o entregou por nós. Como também não nos dará, juntamente com ele e de graça. Fala assim, de graça. Todas as coisas. Esse verso me impressionou e eu fiquei grudado nele todos aqueles dias. E fui lá para o Holy Google, né? E coloquei... Não, tem o Google e tem o Holy Google que procura coisas boas, né? Então, coloquei lá no Holy Google e ele me mostrou, então, vários estudos, várias coisas, várias palavras, dicionário bíblico, e eu tentando, Senhor, fala comigo. Eu encontrei uma história escrita por Charles Stanley. Esse Charles Stanley, ele conta a história de um professor, um renomado professor do seu seminário. Eu vou obedecer aqui tudo o que ele falou. Numa aula sobre graça. E ele começa falando sobre ele começa a ilustrar o conceito da graça. Ele começa a escrever esse conceito. Ele começa falando que um dos professores do seminário, o mais memorável, o melhor que tinha na faculdade, ele começou a ilustrar de uma maneira muito prática para os seus alunos o conceito de graça. No final do seu curso de evangelismo, ele distribuía o exame, o teste final, e alertava a classe, para que todos eles lessem todo o teste antes de começar a fazer. E ali havia essa cautela, então, eles deveriam ler tudo para que eles pudessem fazer. Então, como que
o teste ali, as perguntas ali eram muito claras e algumas delas bem complicadas, que era todo o curso, eram cerca de várias folhas do teste. E as pessoas que não tinham estudado o suficiente, elas começavam a gemer. E ele diz que quanto mais nós líamos, pior ficava. E no meio daquela leitura havia gemidos audíveis. Elas podiam ser ouvidas através de toda a sala e fora da sala de aula. Na última página, no entanto, havia uma nota que dizia: você tem a escolha. Você pode completar o exame com cada dado ou assinar simplesmente o seu nome na parte inferior. E ao fazê-lo, você vai receber um A para esse teste. Nós sentávamos lá atordoados, disse Stanley. Ele estava falando sério? Basta assinar para obter um A? E lentamente, lentamente, o ponto claro para nós, um a um, transformava aquele teste em algo silencioso. E começavam as pessoas a assinar e sair da sala. Quando eu falei com o professor sobre isso, ele compartilhou algumas reações que ele tinha recebido ao longo dos anos. Alguns alunos começavam a fazer o exame sem lê-lo, por todo o caminho do teste. E eles iriam suar por cerca de 2 horas, antes de chegar à última página. Outros, eles liam as 2 primeiras páginas, ficavam irritados, entregavam o teste em branco e saía da sala sem assiná-lo. Eles não percebiam o que estava disponível como resultado na última página. E eles perdiam totalmente a sua classe. Um sujeito, no entanto, lá lia o teste inteiro, incluindo a nota final, mas decidia fazer o teste de qualquer maneira. Ele não queria nenhum presente, nenhum gift. Ele não queria receber nada. Ele queria ganhar o seu grau, fazer jus à sua nota, e eles não conseguiam fazer mais do que um C. Mas ele poderia ter, de uma forma muito fácil, obtido um A. Por que Stanley conta essa história? O livro de Romanos é um dos livros mais fascinantes da Bíblia. É incrível esse livro. E quando você chega no capítulo 8, quando você chega exatamente nesses 2 versos, é um teste de vida. Você pode simplesmente querer fazer tudo aquilo que a Bíblia diz, ou você pode crer naquilo que o apóstolo Paulo escreve, que Deus deu para você o Filho dele e com ele todas as coisas. Quando nós chegamos em Romanos capítulo 8, e a gente consegue entender o que o apóstolo está falando, é como você receber o seu selo de aprovação, o seu A pela carreira corrida e proposta. Quando nós entendemos o que Deus quer nos mostrar aqui, ao longo da nossa vida, a gente ouve sobre santidade, nós ouvimos sobre procedimentos, sobre conduta, e às vezes nós gastamos uma vida inteira tentando ser perfeito. E quando nós nos deparamos com esses 2 versos, nós entendemos que todas as coisas nos dada de forma gratuita. É claro, um monte de pessoas você vai encontrar ao longo da sua vida, dependendo de condutas morais, dependendo de boas ações, para que possa obter o céu. Fazendo obras, se esforçando, tentando fazer o melhor para que o seu caminho possa garantir a aprovação de Deus. Aqueles que tentam com todas as suas forças atrair de tal forma a Deus, e a gente ouve algumas expressões, eu quero atrair Deus, meu irmão. Não tem nada que você possa fazer para melhorar o amor de Deus e os olhos de Deus sobre a sua vida. O amor de Deus, ele é perfeito. O amor de Deus excede o nosso entendimento. Deus tem pensamentos muito mais altos do que os nossos. Deus é perfeito e a sua misericórdia, diz a palavra de Deus, ela dura para sempre. Não estou falando que você vai ter que ter uma vida não se preocupando. Vida de santidade, vida de conduta
é consequência de um relacionamento sadio com Deus. Se eu não entendo o que é graça de Deus, eu nunca vou considerar determinadas coisas. Se eu não entendo o que é amor de Deus, eu nunca vou corresponder a esse amor. Vamos trazer, não estou brigado com a Gisele não, a gente está bem demais. Mas eu amo essa mulher. E eu procuro me esforçar para fazer com que ela se sinta bem, para que ela seja feliz. Eu abro mão de determinadas coisas que para mim eu julgo importante, em detrimento de quê? De agradar o coração dela. Quantos entendem isso? Não vou entrar em detalhes, fiquem tranquilos. Mas é porque é simplesmente você saber que aquele amor é importante. Eu reconhecer a dedicação que ela tem à minha casa, aos meus filhos, à minha família. E eu retribuo a ela. Então eu vou procurar ter uma conduta irrepreensível por causa do amor dela por mim. Aquilo que ela conquista na minha vida. Aquilo que ela semeia na minha vida. Assim também, gente, é Deus. A minha conduta, ela é simplesmente responder até eu ter entendido que Ele me deu todas as coisas. E eu não preciso fazer sacrifício ou muito esforço para agradá-la. Eu sei do que ela gosta, como eu também sei daquilo que vai irritá-la. Logicamente, de vez em quando eu a irrito, né? É inquestionável, para ficar mais emocionante, que aí vem o perdão, vem o beijinho, né? E todas aquelas coisas. Mas o que acontece? Eu procuro, me esforço, eu me anulo muitas das vezes. Eu cancelo os meus sentimentos. Para quê? Para que eu possa realmente me dedicar a ela. Porque ela é digna desse amor. Então a minha vida, está dando para vocês entenderem? É consequência, querido. É resultado. Fala. Obrigado. Podia inventar um trem diferente, né, gente? Não tem jeito, não. Viu? Não, legal quando às vezes, né, antes de eu usar suspensão, alguma coisa, às vezes, essas barriguinhas nossas, né, a cabeça fica sempre... Aí ficava a Gisele assim ali. Só que eu não conseguia ver, né? Mas cuidando o quê? Cuidando de mim, né? Então, mano, Deus, Ele te deu. Ele deu a vida do Filho dele por você. Ninguém matou Jesus. Ninguém pegou Jesus desprevenido. Jesus falou, a minha vida eu dou. E esse Romanos 8 para mim aqui, salta o meu coração. Alicerça a minha vida. Coloca a base sobre os meus pés. Faz que eu ande em segurança. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não me dará também todas as outras coisas? Olha o tamanho, a dimensão do amor de Deus. Querido, nós somos indesculpáveis quando pecamos, quando escolhemos o pecado, quando alimentamos a nossa carne. Tamanho é o amor dele, querido. Aquele professor de Stanley, aquele professor de Charles Stanley, ele fez uma oferta para os seus alunos. E às vezes uma oferta boa demais para ser verdade. Às vezes quando nós ouvimos o que Deus tem para a gente, fala, mas será que é assim? É bom demais para ser verdade. Mas a verdade é somente isso, querido. A graça de Deus. Deus, Ele não tem um projeto de te rejeitar. Deus tem um projeto de te conquistar. Deus tem um projeto de te incluir. Deus não quer excluir ninguém. Deus não está com um tacape lá em cima no céu lá. Deixa eu ver quem vai errar hoje para mim acertar. Lembra qual é a nossa condição, vamos dizer, como que o Paulo Abreu fala, nosso sistema de crença. Quantos ouviram? Menino, não faz isso porque Deus está vendo.
Olha, menino, Deus está vendo. Parece que é um Deus rude, mau, que está lá em cima. E a gente cresce acreditando nisso. Nós estamos sempre numa posição contrária de Deus. E aquele barbudo lá em cima está me olhando e quer me pegar. Não. Deus deu o Filho dele por mim e por você, querido. Ele não nos dará também todas as outras coisas? Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus é por você. Imagina o que é isso, querido. Deus é por você. Deus está torcendo por você. Agora, sabe qual é a maior dificuldade? É o sentimento da nossa alma e a nossa certeza de quão podre é o nosso coração. E o quanto que nós ignoramos e rejeitamos esse amor de Deus. É lógico que quando as coisas apertam, a gente se torna a pessoa mais santa. Eu me lembro uma vez um casal, ele ia a julgamento, a uma corte. Eu me lembro a esposa dele chegando para a gente, falando assim, falou, pastor, meu marido é o cara mais santo que existe. Ele já chega em casa, já dobra o joelho e só quer saber de oração. Já chega de joelho dentro de casa. Mas por quê? Porque o bicho estava pegando, né? O negócio estava feio para o lado dele. Se Deus é por nós, querido, e essa palavra, se Deus é por nós, não quer dizer que possivelmente Deus é por você. Não. É a afirmação. Não é sobre a possibilidade do amor de Deus por mim. Não. É a certeza do amor de Deus pela minha vida. Sabe o que me faz colocar de pé? Sabe o que me dá ousadia? Sabe o que me faz eu realmente ser quem eu sou? É a convicção do que Ele fez por mim. E se Ele deu a vida dele por mim, Ele não me dará também todas as outras coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós, querido? Pare um momento, tente no seu interior saborear essa palavra. Feche um instante os seus olhos e fala assim, se Deus é por nós. Só isso. Fala, se Deus é por nós. Pensa nisso. Saboreie isso, querido. A sua família pode ter virado as costas para você. Seus amigos podem simplesmente ter te decepcionado de alguma forma. Talvez você tenha perdido um trabalho e agora você está sem rumo, você perdeu todas as coisas. Mas quando eu vejo esse texto, diz que o Criador do universo, aquele que firmou os oceanos, aquele que firmou todas as coisas, milhões, bilhões de estrelas que os homens ainda nem conhecem. Esse Criador do universo diz que Ele é por você. Diz que Ele entregou o Filho dele por amor a você. Ele não te dará também todas as outras coisas, querido? Para muitos corações isso soa como algo muito simples. Deus é por você. Mas, querido, para nós não. Nesse momento da minha vida, nesse momento do meu coração, no período estágio que eu estou, no que eu tenho vivido, isso faz toda a diferença na minha vida. Deus é por nós. A disponibilidade dele por mim, o amor dele, o Criador do universo, se dispor para mim. Eu me lembro as palavras da Gisele, eu falei isso já mais de uma vez aqui, quando eu a conheci. Ela falou, Marcos, a coisa mais fantástica que eu acho da oração, não é você pedir e Deus te responder, mas é o Criador do universo parar para te ouvir. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus quer te ouvir. Mas fala com fé. Fala mesmo, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar o teu coração. Ele quer mudar a tua expectativa. Mas nós nos consideramos como nada, querido. Sabe tudo por quê? Por causa das nossas opções. Você quer ver uma coisa que eu estava nessa manhã, antes de vir? Eu tirei um tempo, estava lendo Romanos, desde o capítulo 1. Eu falei, meu Deus. Sabe talvez qual seja a sua maior dificuldade em entender o amor de Deus? É que você quer ver algumas pessoas pagando por aquilo que elas fizeram. Faz assim, uau. Ele descobriu o meu coração.
sério. Nós queremos ver aquele patrão mal pagando. Nós queremos ver aquele vizinho chato pagando. Nós queremos ver aquele pastor que nos machucou pagando. Nós queremos ver o fulano, marido que não fez o que eu queria pagando. Nós viramos para o filho e falamos, olha, você vai ver, Deus vai te cobrar. A gente se torna juiz. E as palavras, aquilo que nós nos tornamos juiz, é isso que nos condena. Se Deus é por nós, fala para a pessoa que está ao seu lado. Olha, sabe o que significa? Vai muito além, querido, de um relacionamento de igreja. Deus sabe qual é a tua comida preferida. Deus sabe. Sabe, na geladeira de Deus, qual a foto que está lá? A sua. Você é o garoto de Deus, você é a garota de Deus. Diz que, como igreja, você é a menina dos olhos de Deus. Eu sei que tem alguns machões aqui que não gostam muito dessa expressão, não. Mas é. Ele deu a vida dele por você. Desde lá de Gênesis, o projeto de Deus foi um só. Te resgatar do pecado. Não havia outra coisa na mente de Deus, no coração de Deus, que não seja mudar a tua vida. E Ele se disponibilizou para você. Imagina, Ele largou lá os corredores da eternidade. Ele deixou tudo, a glória dele. Veio, entrou no ventre de uma menina lá em Israel. E ali começou a crescer. Se sujeitou a ser homem. E se sujeitou numa cruz. Por amor. E a gente quer que as nossas emoções ainda sejam satisfeitas. Que as nossas aptidões sexuais sejam satisfeitas. As nossas opções. Ele deu a vida. Mas Deus podia me respeitar. Ele te respeita tanto que Ele deu o que Ele tinha, a vida dele por você, querido. Agora, só que Deus me ama o suficiente para que não permita que eu continue levando a vida que eu levo. Esse é o amor de Deus. Você pode imaginar Deus com a tua fotografia. Diz que tem o seu nome escrito na palma da mão dele. Diz que ele tem projetos. Oh, meu irmão. É o que Davi diz lá, eu escrevi o teu nome. Nilton, o teu nome está lá na palma da mão dele. Isso é o amor de Deus, gente. É a graça dele. Deus é por nós. Apesar dos nossos fracassos. Apesar dos nossos problemas, apesar dos nossos traumas. Deus diz lá no seu coração que Ele te amou antes mesmo de você amá-lo. Oh, como que isso é tremendo, querido. Quando eu olho Romanos 8, 31, 32, eu me animo. Eu vou caminhando por Romanos, aí eu começo a ver lá, uau, o pecado, tem que me desvencilhar do pecado, tem que fazer morrer o pecado, minha velha natureza vai ser sepultada, capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse, o pecador que eu sou. Agora, quando eu olho aqui, eu falo, uau, Ele é por mim, apesar de tudo. Ele é por mim, apesar de tudo. Mas eu volto a enfatizar, o meu problema não é usar de misericórdia comigo. É usar de misericórdia com algumas pessoas. Aquelas que a gente quer que desça um raio na cabeça, aquela que a gente quer que o avião caia, que um furacão venha e leve. Vocês acham que eu não tenho esses pensamentos, não, gente? Eu erro também. Vocês estão rindo que é vocês que não pensam nisso. Sou eu que penso nisso. Mas o cara que escreveu Romanos 8, 31, 32, ele escreveu também Romanos, capítulo 7, verso 14. Coloca aí para mim, Azaf. Olha o que Paulo fala. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Mas nesse caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Pois faço o que não é bem, que desejo, o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha o que ele coloca. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Será que quando você olha para o teu pecado, para os seus erros, você tem essa consciência, essa amargura? Que miserável homem que sou. Aí ele fala aqui, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele está dizendo aqui claramente, pecado gera morte. E ele está falando, quem pode me livrar dessa morte? Quem pode me livrar desse pecado? O que eu tenho que fazer? Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Fala para o teu irmão, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele que me liberta do pecado, é Ele que muda. Agora, querido, eu mudei muito a minha vida. Sabe por quê? Por causa do relacionamento com a minha esposa. Eu mudei muito a minha vida quando eu tive esses 2 meninos. A minha vida começou a ser transformada por causa do relacionamento. E a minha vida se tornou uma consequência desses relacionamentos. Sabe o que falta na sua vida? Relacionamento com Jesus Cristo. Quantas esposas aqui costumam falar a mesma coisa que o marido fala? Quantas esposas você se vê falando algumas coisas que o marido fala? Aí o marido brinca com você e fala assim, essa aí é minha fala. E quantos maridos se pegam fazendo a mesma coisa que a esposa faz? É verdade ou não é? Quantas vezes eu vejo o Guto fazendo, eu estava lá no Brasil escutando ele pregar, ele falou assim como meu pai falou, consequência de quê? De um relacionamento. Quando nós começamos a nos relacionar, perdemos esse medo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, que a gente coloca assim, num Olimpo, lá num distante. Mas quando a gente fala, meu Deus, é por nós. Deus é por mim. Deus é por você. Mas sabe o que acontece, querido? A nossa falta de relacionamento muda as nossas palavras. Agora mesmo a gente está falando a língua lá do coleguinha do colégio, a gente está falando a língua lá do mundo, na novela. Como é que tem essa novela aí, A Próxima Vítima? Eu já não pego mais ninguém com isso, né? Não tem aí A Próxima Vítima? Ela não completou. Aqui todo mundo é crente, mas tem alguns que vê novela. Eu vou pegar o controle da tua novela e vou ver o que você fica gravando lá para ver depois. Aí, deixa para lá, né? Hein? Invasão de privacidade, o Guto falou. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. O que fez você pensar que você merecia alguma coisa? De onde veio essa ideia de que Deus tem que fazer alguma coisa por mim? Eu sou merecedor. Deus sabia sobre o nosso pecado, tanto quanto Ele sabe agora. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus nasceu, morreu pelos nossos pecados. Ele te conheceu antes de você aceitá-lo. Diz que antes de você amá-lo, Ele já te amava. Ele sabia de antemão que você ia errar. Ele sabia muito de antemão que você ia tentar fazer tudo para dar vazão ao seu pecado. Que você ia se esforçar para pecar e alimentar a sua carne. Mas mesmo assim, querido, Ele não se poupou. Ele deu a vida dele por nós. Ainda assim, Ele me amou. Paulo, ele declara nesse verso que nós lemos, olha, eu não consegui ainda. A carta de Filipenses é uma revelação incrível. E fala, olha, eu não cheguei lá, mas eu caminho para o alvo. Porque eu tenho que conquistar algo. Quantos aqui querem ir para o inferno?
Você já pensou se as nossas palavras funcionassem? Como seria fácil? Não estou fazendo crítica, não. Mas a pessoa simplesmente fala assim, está amarrado, não vou para o inferno. Pronto, ganhei o céu. Não funciona assim, querido. Se você continuar fazendo as coisas que você faz, ainda que Deus é por você, querido, o homem vai colher aquilo que ele semeia, querido. Aí os pregadores, de uma vez salvo, salvo para sempre, nessa hora talvez esteja nos vendo pela internet, fala, peraí, até aqui estava tão bom, o que fez o cara mudar? É quando eu olho, querido, o que Jesus falou sobre a parábola da videira. Diz que aquele que é conectado nele, ou seja, se nutre dele. E tem outra, a videira não é só tronco, é galhos, frutos. Jesus não é só um tronco lá que está lá parado e eu tenho que ir lá me conectar nele. Não. Diz que é dele que eu recebo, vida dele que eu recebo as coisas. E ele falou muito claro, se você está nele e não produz fruto, você não tem serventia para nada. Você vai ser simplesmente cortado e lançado no fogo. Ué, mas peraí. Uma vez salvo, salvo para sempre? Como é que é esse negócio? Como é que... Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa? Eu creio, então minha casa vai ser salva. Meu irmão, vamos perder essas ilusões e vamos começar a traduzir as coisas certas. A alma que pecar, essa morrerá. O teu relacionamento com Jesus é que gera em você a consequência da salvação. Hoje eu tenho certeza que eu estou salvo. E eu creio que eu serei salvo. Mas é quando eu olho para Ele e eu aceito a dádiva dEle. Eu aceito o dom dEle. Eu permito que realmente Ele tome o meu lugar na cruz do Calvário. Eu quando olho a expressão dos primeiros cristãos, quando ele falava que o Evangelho era as boas novas, as boas notícias, porque aquilo mudava a vida deles. Fala com o teu irmão, Deus quer mudar a tua vida, querido. Deus quer transformar. Aí agora agora vira para o teu marido e fala assim, Deus não quer transformar só eu não, quer transformar você também. Você viu como é que cresceu? Viu como cresceu esse de transformar você também? Gente, é muito comum, aqui comigo, vamos lá, aqui comigo, pastor. É muito comum nós olharmos para os outros e acharmos que os outros precisam de mudança. Sou eu que preciso mudar, querido. Quando eu mudo, eu gero consequência na vida dos outros. Eu influencio pessoas. Talvez Satanás, a maior parte do tempo dele, eu creio que ele gasta tentando nos acusar dos nossos erros. Tentando nos acusar dos pecados que nós cometemos. Talvez Satanás esteja enfrentando uma batalha, agora junto no teu interior, porque você fuma, porque você mente, porque você vê pornografia, porque você não dá dízimo, porque você faz isso, você não faz aquilo. Talvez Satanás esteja abrindo cortinando para você o teu futuro e tentando mostrar aquilo que você é. Não para não, meu irmão. Deus é por você. Eu acredito que a coisa que o diabo mais tem medo é que você descubra isso. Que Deus é por você. Enquanto você continuar prisioneiro dos seus pecados, enquanto você estiver tentando vencer os seus pecados, você vai desconhecer a graça dele e tudo que foi te dado gratuitamente. Sabe o que é? Consequência. Enchei-vos do Espírito e jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne. Quem sabe você hoje esteja ocupando a tua vida com o teu celular, com o teu Facebook, com as coisas que te dão prazer, com as suas distrações. Quem sabe ganhar dinheiro, montar a tua empresa, montar isso, montar aquilo. Esse é o teu gol, esse é teu alvo. Quero te dizer uma coisa, querido. Nada disso te aproxima de Deus. Isso satisfaz os desejos do nosso coração.
Há um verso que me traz muito temor quando Deus fala. Deus satisfez o desejo do coração deles, mas fez definhar a alma. Como é que é, pastora? Concedeu-lhes o desejo do coração, mas fez de definhar a alma. Oh, meu amado, é tempo de você se relacionar com Deus. Quantas vezes a gente está pedindo coisas que não vai fazer a mínima diferença na nossa vida? Quantas vezes nós estamos decepcionados com coisas que não fazem diferença na nossa vida? Quantas vezes o que nos amargura é uma perda, alguma coisa que nós sofremos e que não vai nos levar a lugar nenhum? Eu li uma história, eu escrevi essa história. O que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Talvez a gente possa resumir aqui, dizendo sobre a vida de uma pessoa. Quantos já viram, de vez em quando, não é que eu gosto de sofrer, não, eu detesto sofrimento. Eu não gosto de ver filme de criança que morre, de pai que morre, de cachorro que morre, nada disso. Agora tem gente que gosta desses trem, eu não gosto. Mas muitas das vezes eu gosto de ver, querido, aquelas pessoas que voltaram da guerra para casa. Eu choro, mas choro mesmo. A emoção da filhinha, vendo o pai voltou e corre e abraça. E até os cachorrinhos se animam quando o dono volta para casa. Eu acho lindo aquilo. Você estava lendo a história, comparando o que Jesus fez. Diz assim, que muitas das vezes 5 palavras, ela resume o sacrifício de uma vida. Quando um filho está na guerra, quando o marido está na guerra, quando uma esposa ou uma filha está na guerra, chegou o oficial, enviado pelo exército na sua casa, e só fala isso. Seu filho morreu na guerra. 5 palavras. Será que essas 5 palavras, ela pode descrever o que é uma vida? Aquela mãe que, quando começou a sentir as náuseas, o enjoo, e ela não sabia que ela estava conectada com seu bebezinho no seu interior. E logo nos primeiros momentos, ela achando que estava doente. Quando a náusea passou, ela descobriu que havia um bebê no seu interior. No final da gravidez, ela já não dormia mais. Acordava no meio da noite com um chute. E ele simplesmente estava lá dentro, pulando, rebolando, fazendo uma festa, que estava chegando o momento dele nascer. E muitas das vezes ela já não tinha mais suas horas de sono. E quando aquele neném nasceu, aí que ela se ausentou da sua própria vida. Ela amamentou o bebê, menina. Ela desistiu do sono porque o menino realmente exigia dela. Ela mudou as fraldas, lavou as fraldas, secou fraldas. Eu estou falando antigamente, né, gente? Dobrou as fraldas. Teve cólicas, o neném balançou, colocou sobre si para aquecer a sua barriguinha. Ela aplaudiu seus primeiros passos, enxugou suas lágrimas, curou suas feridas, ensinou a andar de bicicleta, curou seus primeiros arranhões, forneceu disciplina, leu livros, levou à escola, aprendeu tantas palavras da ortografia para ensinar aquela criança, explicou matemática, história, explicou o mistério das meninas, observou crescer alto, forte, deu meias, sapatos, aprendeu as regras do esporte favorito, uma vida toda ao lado. Deu sugestões e impediu aquela garota favorita de se aproximar dele. Leu jornais com as manchetes assustadoras. E ela chorou quando ela partiu para o campo, quando partiu para a guerra. Ela escrevia cartas, orava por ele, pedia sempre o milagre da vida pelo seu filho. Talvez a última visita forneceu aquela alimentação que ele preferia. Passaram o dia de ações de graças juntos, até o momento em que ela atendeu a porta e aquele oficial de justiça deu a notícia que o bebê dela tinha morrido, que o inimigo tinha tirado a vida dele. Será que essas palavras, seu filho morreu na guerra, será que consegue expressar todos aqueles anos para aquela mãe? 5 palavras realmente pode resumir a história de uma pessoa? Eu creio que de jeito nenhum. Paulo, ele dá essa sentença. Não mais 5 palavras, mas 7 palavras que ele usa.
que ele descreve o desgosto do céu, o plano de Deus, o projeto de Deus. E ele fala, Deus não poupou o seu próprio filho. Essa é a história de Jesus, querido. Não é simplesmente o fato dele ter morrido na cruz, mas é o projeto desde Gênesis. Deus falou, Deus não propôs o seu próprio filho. Apocalipse, ele tem uma expressão que eu acho fantástica. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha quando foi que Jesus morreu para Deus. Quando foi que o filho dele morreu. Deixa o cabelo dela, tadinha. Olha quando foi. Foi antes da fundação do mundo. Jesus entregou antes de nós sermos criados, querido. Ele deu a sua vida por mim e por você. Paulo usa essas 7 palavras para descrever esse ato de Deus, querido. Imagina. Todo o projeto de Deus, querido. Tudo que ele fez. Perdão é prova de que Deus é por nós. Ele te perdoou. Ele me perdoou. Ele me lavou dos meus pecados. Ele entregou por ele si mesmo por nós. E agora vem essa promessa do verso 32. Não nos dará de graça todas as coisas. Qual a tua expectativa? O que você está querendo alcançar? A graça de Deus é consequência daquilo que ele fez na cruz, voluntariamente por você. Sabe, em outras palavras, o que está dizendo? Ele vai derramar lá em cima de você tudo o que você precisa. Tudo que o Guto espera, ele vai derramar, ele vai dar, sem medir esforço. Querido, a gente foi impregnado, às vezes, com uma visão de Papai Noel. Então o Papai Noel vai ver a listinha lá, se eu fiz bem ou não, então eu vou merecer ou não vou merecer. Deus não tem essa listinha na vida dele, querido. Ele não olha se você está sendo merecedor ou não. Ele olha para a graça dele e ele derrama sobre a sua vida. Agora você recebe esse dom ou não, é escolha sua, querido. Lembra do professor Stanley lá, contando a história? Ele podia simplesmente assinar o final da folha e ganhar um A. Ou ele podia se esforçar uma vida, 2 horas de classe, para não chegar em lugar nenhum. Há muita gente se esforçando uma vida toda para não chegar em lugar nenhum. Ao invés de reatar o relacionamento com ele. Ah, querido. Os evangelhos, eles contam tantas histórias tão lindas. Diz que ele deu vista aos cegos. Diz que ele deu vida a alguns que morreram. Diz que ele deu vida a Lázaro. Diz que ele deu visão àquele cego no tanque de Betesda. Ele deu, aquele que estava na esquina, aquele pedinte. Ele deu vida para ele. Ele deu. Nós temos um Deus de dádivas, querido. Nós temos um Deus que simplesmente, ele derrama sobre nós e muda a nossa vida. Talvez aquele cego, ele teria que viver a vida dele toda recebendo lá $5, $2, $1. Mas o que ele fez? Ele deu a vida dele. Ah, como que nós somos egoístas, querido. Quem sabe você é daquele que está com uma expectativa de ganhar um tanque de gasolina cheio. E o que Deus está querendo te dar é um carro zero. Você está aí querendo ver como é que você vai se esforçar para pagar o seu aluguel. E o que Deus está querendo te dar é uma casa. Quantas vezes você está aí, poxa vida, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me quer. E Deus está querendo te dar uma linda família. Deus está querendo te dar um futuro melhor, um futuro promissor. Mas nós insistimos em fazer as coisas que nós gostamos. Nós insistimos em fazer aquilo que agrada a nossa carne. O bem que eu quero fazer, esse eu estou determinado a fazer. Vamos receber a graça de Deus nessa manhã, querido. Vamos receber o dom gratuito dele. Vamos simplesmente olhar como Paulo fala. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus.
Você foi chamado para ser diferente. Talvez os seus colegas fazem coisas que você até acha legal, talvez até te atrai de alguma forma. Mas Deus não te chamou para você olhar para os seus colegas. Deus te chamou para você olhar para Ele. Deus te olhou e falou, olhe para mim. Paulo falava o seguinte, olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que viu Estevão sendo condenado, aquele que perseguiu a igreja, ele se tornou perseguido por amor a Cristo, querido. Qual a tua escolha hoje, você que me escuta? Você quer continuar vivendo a sua vida? Você já sabe quais são as consequências dela. Ou será que você tem uma ousadia nessa manhã? Fala, eu quero receber dessa graça. Eu quero mudar da vida. E eu sei que a graça dele me basta. E a graça dele vai me conduzir em vitória. É a tua escolha. Você pode continuar sendo quem você é, com as suas justificativas, com as suas desculpas, com os seus alvos, com a sua mesmice. Mas você pode fazer como Paulo. Ele é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas? Eu ministro hoje para aqueles que querem essas todas as coisas. Aqueles que querem uma mudança de vida, querido.